Gente, na verdade, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a série que nós estamos, ao Senhor, aos Santos, e hoje é a semana de Ao Mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas cada semana nós estamos falando de um tema. E hoje é Ao Mundo e a semana que vem nós voltamos ao Senhor novamente. É uma série que veio, o disco do Morada, dessa vez esse é o nome. E o Senhor deu essa direção para nossa família espiritual. E hoje é Ao Mundo. E eu confesso para vocês, de manhã eu não falei isso, que eu tô até com torcicolo aqui. Acabei de falar pro Thiago, porque eu tava tensa para pregar hoje. Falei, Xande, deixa eu pregar na outra semana ao Senhor. Para mim, eu não sei você, mas para mim subir aqui é muito desafiador. Eu nunca me acho capaz, eu nunca acho que eu vou conseguir, porque eu tenho muito temor da palavra de Deus, sabe? Eu tenho muito temor porque quando a gente está com o microfone na mão, a gente está sendo instrumento de Deus. A gente está sendo usada pelo Senhor para falar aquilo que Ele quer passar para a sua igreja amada. Então essa noite eu mal dormi, eu falei, Xande, que tema desafiador para mim. Porque eu talvez não seja a maior evangelista. Eu talvez não seja que nem o Xande, que vai abastecer um carro no posto, e no final o frentista está chorando com ele, aceitando Jesus. Mas existe um fogo dentro do meu coração. Existe uma gratidão dentro do meu coração. Existe um amor pelo Senhor e eu já não posso contê-lo. Porque um dia eu não conhecia Cristo. Um dia eu era uma menina que todo mundo da minha família dizia assim, não vamos convidar a Marcela não. A mãe dela vai vir. Minha mãe era muito briguenta. Minha mãe tinha problema com bebida, com droga. Então eu fui excluída de muitas reuniões da família. Muitas. Eu lembro que tinha casa de uma tia que tinha piscina e todo mundo gostava de ir pra lá. E eu lembro que eu ligava na minha avó e falava, vó, onde você tá? Ela falou, tô indo pra casa da Roseli, vai todo mundo pra lá. E eu era pequenininha. E eu era a única que não era convidada. Por quê? Porque a minha mãe dava muito trabalho, porque minha mãe era um pouco inconveniente quando bebia. Então, por muitas vezes, eu fui excluída de algumas coisas. Mas um dia, no auge da minha dor, uma tia conheceu Jesus e ficou muito apaixonada por Deus. E ela falou, Marcela, vem aqui na minha casa que está tendo uma reunião. E era uma reunião de terça-feira, no finalzinho da tarde. E eu lembro que eu fui na casa dela e eu estava destruída, sozinha, com uma dor no fundo do poço que eu não sei nem explicar. E eu lembro que o pastor orou por mim, e eu comecei a sentir uma paz que eu já não sentia na minha vida. E de repente aquela paz foi invadindo meu coração. E ele foi falando aquelas palavras bonitas. E eu fui chorando. E eu sei que eu fiquei naquela reunião por horas. Sentada numa poltrona, de olho fechado, chorando. Porque eu não queria sair daquele lugar de paz. Eu não queria voltar para minha vida. Eu só queria aquele lugar. E eu comecei a ir na igreja. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Era uma igreja muito tradicional. Eu lembro que eu tinha que tirar o brinco para ir ao culto. E tinha um culto de batismo, eu fui do curso, eu fiz esse curso. E as semanas foram passando e eu decidi me batizar. E no dia do meu batismo, minha mãe sumiu. Estava na rua, ela sumia 2, 3 dias usando droga. E eu lembro que não tinha ninguém para ir comigo. E a gente tinha um casinho, sabe que nem a baratinha que o Xande tinha? Um casinho vinho, eu falei roxo de manhã, mas era vinho. Era um casinho vinho, eu lembro que quando eu entrei no casinho, eu falei, eu vou lá me batizar. Não tinha gasolina. E eu não tinha dinheiro nenhum. E o batismo era num rio muito longe. E eu entrei naquele carro, liguei o carro e eu fui até o batismo sem gasolina. Nenhuma. E eu cheguei lá, tinha as famílias, todo mundo, e eu estava sozinha. E eu entrei naquele frio, naquele rio gelado, cheio de pedra. Aquela roupa branca que algumas igrejas usam, sabe, até o pé. E daquele pastor me batizou. E a minha tia lá, glória a Deus, aleluia. Eu lembro que eu troquei de roupa e aquele dia foi tão especial, mas não tinha ninguém da família para aplaudir. E eu lembro que eu voltei no casinho, eu falei, Deus, eu não tenho gasolina. E eu fui até a minha casa e o Senhor proveu aquele dia, porque até hoje eu falo, Deus, eu batizei na reserva, num rio que era 41 horas da minha casa. E naquele dia eu fui conhecendo o amor de Cristo. E eu fui conhecendo que o Senhor podia mudar a minha vida, a minha história. Porque uma pessoa um dia teve paciência, teve misericórdia. Porque uma tia não pensou nos problemas que eu carregava, mas levou o evangelho até mim. E por que eu estou te compartilhando tudo isso? 17, 18 anos depois eu estou aqui, levando a palavra para você. Como que eu não vou ter temor?
Como que eu não vou ter misericórdia? Como que eu não vou ser grata ao Senhor de um dia ter sido tocada pela palavra dele? Só que talvez você tenha uma pessoa da sua família assim, inconveniente, sabe? Talvez você tenha um amigo da escola assim, talvez você tenha um primo, talvez você tenha um vizinho que você diz: ah não, nossa, eu não vou convidar para a festa, ele bebe, ele é inconveniente. Querida, essa pessoa está precisando só de ouvir do tesouro precioso que você carrega. A gente precisa entender que nos foi dado uma pedra preciosa, que é a palavra do Senhor. Foi nos dado algo que vale muito mais que o ouro e que a prata. E você carrega isso dentro de você. Só que um dia, quando chegar no céu, você não deve carregar esse tesouro. Um dia, quando você olhar para Jesus, que Ele olhe para você e diga: que bom que você gastou todo o seu tesouro. Que bom que você entregou tudo daquilo que eu te dei, porque foi para isso que eu te dei. Então talvez os nossos olhos olhem para o nosso bom emprego. Talvez os nossos olhos olhem para a nossa boa reputação. Talvez os nossos olhos olhem para a nossa conta bancária, para as coisas que adquirimos. E tudo isso é um tesouro. A nossa família, os nossos filhos, olha que tesouro que o Senhor me deu. Mas querido, tudo isso um dia fica. Mas o tesouro de ser um mensageiro da palavra de Deus foi entregue a você e somente a você. O problema é que hoje nós estamos com valores invertidos. Os nossos olhos brilham para aquilo que tem preço, mas não tem valor. Nossos olhos brilham para aquilo que construímos, não aquilo que o Senhor nos confiou. E hoje o Senhor nos desperta para esse lugar profundo e verdadeiro, que é ser mensageiro da palavra de Deus. Mensageiro da paz que eu senti aquele dia que a minha vida não sabia o que era. Da paz que eu encontrei numa vida que para mim não tinha mais saída. Da paz que a minha tia teve sensibilidade de me apresentar. Essa paz que excede todo o entendimento. Só que isso depende de mim e de você. De realmente fazermos aquilo que o Senhor nos entregou. E sabe o que eu vejo hoje em dia? Um monte de gente machucada com a igreja, deixando de cumprir sua função. E hoje eu te falo, querido, o que Jesus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Ele te confiou uma pedra preciosa. Não esconda ela. Não esconda essa pedra preciosa porque a igreja te feriu. Porque as pessoas te machucaram. Porque você se cansou de tanto servir. Porque você viu coisas que você não gostaria de ver. Jesus não tem nada a ver com isso. E hoje Ele te desperta. Cadê a pedra que eu te encontrei? Que eu te entreguei? Cadê a missão que foi dada a você? Existe alguém precisando que você abra sua boca e pregue em tempo e fora de tempo. Mas para isso a gente precisa ter maturidade no Senhor. Deus tem procurado uma igreja matura, que faz o que deve ser feito, amém? Se você puder abrir, por favor, Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Feche seus olhos no seu lugar e fala: Deus, me desperta para a minha função. Me desperta para aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Me dá ousadia. Me dá ousadia para percorrer aquilo que o Senhor me entregou.
Jesus, não me deixe esconder a pedra preciosa que está nas minhas mãos e no meu coração. Eu quero ser um mensageiro da tua palavra. Me dá ousadia, verdade, Jesus. Desperta aquilo que adormeceu. Qual é a minha função nesse corpo de Cristo que é a tua igreja? Que essa seja a sua oração de todos os dias. Porque algo foi entregue a você. Algo o Senhor confiou a você e somente a você. Um dia eu fui numa loja lá em Taubaté e eu falei, Xande, peraí que eu vou pagar uma coisa aqui na loja e eu já venho. De repente, quando eu saio da loja, o Xande sentado na calçada com uma pessoa, morador de rua. Várias garrafas de pinga em volta dele, do morador de rua. Sábado em Taubaté, que é uma cidade do interior, então todo mundo vai para a cidade, para o centro no sábado. Eu saí e falei, misericórdia, Alexandre. Porque a Poema inteira devia estar no centro da cidade no sábado de manhã. Eu falei, Alexandre, dele, amor, você não acredita. Ele vai no GC hoje. Só que nós não tínhamos carro e a gente estava com um palhinho do padrasto do Xande. E aquele homem não estava muito limpo. Eu acho que fazia uns dias que ele não tomava banho. Eu dizia, ele vai como? Ele vai com a gente no carro. E ele sentado de perna de índio do lado do cara, com aquelas garrafas de pinga na calçada. Eu falei, então levanta daí, Alexandre. Vamos levar ele então. E ele ficou de pé e o Xande ficou de pé. Pegamos o carro no estacionamento. Ele colocou o carro, incendiou o carro. Sujou tudo o carro. E ele chegou lá e falou, mãe, a minha sogra, hoje, Alexandre, ele vai tomar banho aqui porque ele vai hoje no GC. E minha cabeça ficava, gente, sujamos tudo o carro do André. Meu Deus, aquele cara tomou banho, o Xande emprestou uma roupa para ele, ele foi no GC. E ele foi em muitos cultos. Eu lembro que ele chegava com a mão cheia de moedinha e dizia assim, Xandão, é o dinheiro que eu consegui no sinal, vim dizimar. E ele foi no culto por muito tempo. Depois ele pegou uma pneumonia, ele já era mais senhor, ficou doente, faleceu. Mas eu creio que ele conheceu a Cristo. E por que eu estou contando essa história para você? Porque a minha mente religiosa pensava assim, o que as pessoas vão pensar se alguém vê o Xande sentado na calçada com garrafa de pinga do lado do mendigo? O que o padrasto do Xande vai pensar de ter sujado o carro dele? A minha mente religiosa pensava nisso, mas o coração entregue do Xande pensava, eu estou levando a palavra de Deus para mais um filho de Deus. Tá vendo como o nosso olhar precisa mudar? Pastor, então agora a gente vai para a rua e a gente vai converter todo mundo e nós vamos fazer trabalho. Querido, eu não sei o que Deus vai fazer a partir de agora. Eu sei que nós precisamos cumprir a função que nos foi dada. As pessoas que trabalham com você sabem que você carrega Cristo? Sabem que você queima pelo Senhor? Os pais dos filhos, amigos dos filhos de vocês da escola sabem que vocês são cristãos? O seu vizinho sabe? Ou a gente não anuncia porque o evangelho tem feito bem para a minha vida, eu não preciso mais nada além disso. Só que tem pessoas perecendo lá fora. Tem gente sedenta pela palavra de Deus, precisando que você cumpra a função que lhe foi entregue. Porque Romanos 15, 20 diz assim, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Porque nós, às vezes, hoje em dia, o que nós fazemos? Irmão, pega um irmãozinho que está em outra igreja e falamos assim, você tem que conhecer a Poema. A sua igreja, olha, a sua igreja é muito tradicional. Não, a Poema é diferente. Querido, deixa o irmãozinho na igreja dele. Ele está recebendo a palavra. O Senhor está fazendo na vida dele. A gente está com mania de evangelizar crente. A gente está com mania de falar de Jesus para quem já conhece o Senhor. Você precisa ir atrás daqueles que nunca ouviram falar. Você precisa ir atrás daqueles que precisam só de um abraço e de uma palavra. O problema é que o nosso testemunho é pregado através da alegria que carregamos. Através do abraço que damos, do tempo que nós dispomos para as pessoas. Agora, se você vive de cara feia, se você não tem tempo para nada, como que você vai carregar um evangelho de esperança? E aí, irmão, vai aceitar Jesus? Tá precisando de Deus, hein?
Querido, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é esperança. Assim como a paz daquela oração que eu recebi naqueles dias que mudou a minha vida. É nesse lugar que o Senhor tem nos chamado. Esses dias nós fomos comprar uma coisa no shopping, não lembro se eu já contei esse testemunho. E nós ficamos dentro da loja 2 horas, era uma coisa de 10 minutos. E a gente experimentou tudo que tinha na loja, nós contamos toda a nossa vida para os vendedores. E o vendedor virou nosso melhor amigo. E nós ficamos lá, eu sei que viemos embora. 4 horas da tarde chega uma mensagem no celular do Xande. Que ele tinha dado o telefone, a vendedora tinha no cadastro. Olha, desculpa te mandar mensagem, mas olha, depois que vocês saíram da loja, o ambiente aqui mudou. A gente sentiu uma coisa, vocês são diferentes. E eu entrei no seu WhatsApp e vi uma foto sua com o microfone. Você é pastor? Você é de uma igreja? Olha, eu preciso disso que vocês carregam. Porque, querido, o Espírito Santo que habita em nós convence. O Espírito Santo que habita em nós toca. O amor que existe dentro de nós transborda e você não é capaz de contê-lo. Você fica tentando sentar na mesa e pregar a Bíblia, querido. Seca, sem vida. Mostrando conhecimento, sem transformação. Sem fruto, sem testemunho. As pessoas querem ver um evangelho que jorra. Um olho que brilha, um abraço que conforta. Uma oração que traz paz, vida na vida, toque, relacionamento, transformação. O evangelho que traz junto um abraço, uma comida a quem precisa. Uma vez nós estávamos na outra igreja, no outro ponto, eu e a Vitória, mais umas pessoas. Chegou uma mulher com uma filha cadeirante, 2 outras filhas. E a gente recebeu aquela mulher, a gente falou, o que você está passando? E a gente pagou aluguel, e a gente fez compra, a gente fez tudo para ajudar, acompanhou aquela mulher. Depois de um tempo, ela não quis continuar. Porque evangelho não tem a ver com resultado. Você não prega para converter e vê quantas vidas você falou de Jesus e se converteram. Você prega para que a mensagem de Deus seja dada e o resto cabe ao Senhor. Então você continua pregando, você continua fazendo, você continua se entregando. Porque não tem a ver com você. Pregar para quem já conhece a Cristo é religião. É dizer que Deus só opera aqui, que só faz milagre comigo, que Deus é evangélico, que Deus é poemeiro, que Deus não é católico, que Deus não é não sei o que, Ele está só na poema. Querido, pregar o evangelho é ser transformado. Pregar o evangelho é fazer com que as pessoas olhem para você e falem, você tem algo diferente. A minha avó era muito católica. Ela não aceitava a minha conversão. Ela dizia assim, perto de mim, nem toque nesse assunto que você me ofende. E um dia, depois de muitos anos, minha avó disse, Sé, ela me chamava de Sé, eu queria conhecer a sua igreja domingo, posso? Gente, aquela hora eu fiz assim, hã? Eu queria conhecer a sua igreja porque você está muito diferente. Leva a avó lá domingo. Eu não preguei, querido. Eu não quis mostrar que a minha religião era melhor que a dela. Mas os frutos da minha transformação fez o coração dela ser tocado. O evangelho é ide, não é fique. A igreja religiosa fica dentro do templo de domingo a domingo esperando Jesus voltar. Mas a igreja do reino se reúne para receber de segunda a segunda e espalha o evangelho genuíno de Deus. Porque os 3 ofícios de um sacerdote é intercessão, oração e proclamação. Pastor, eu tenho orado dia e noite, eu jejuo 7 dias por semana. Eu fico no quartinho. E o que você tem proclamado? O que você tem recebido aqui no seu quartinho, que você tem proclamado? Você precisa cumprir os ofícios que o Senhor te entregou. Que bom que você tem orado. Que bom que você tem jejuado. Que bom que você tem buscado um lugar santo. Mas proclama agora. Mas derrama daquilo que você tem recebido. Romanos 15, versículo 15 a 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda franqueza, como para fazê-lo lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo.
santificados pelo Espírito Santo. Um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Querido, a gente tem um desespero de contar nossa história, porque nós éramos 2 perdidos. E eu não quero menosprezar o testemunho aqui de quem nunca se perdeu, de pessoas que cresceram na igreja, que os pais já eram da igreja. Eu quero te mostrar um ponto de vista. Sabe esse desespero que eu e o Xande temos de contar para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida? É porque nós éramos 2 perdidos, que não tínhamos chances de nada. Mas um dia nós fomos encontrados nele. Então a gente fica desesperado de gratidão, de amor, de honra, para dizer: olha, Jesus mudou a minha vida. Olha, Jesus transformou a minha história. Quando alguém olha e fala: nossa, que legal. É legal porque Jesus nos deu. Mas talvez você que cresceu nesse lugar não entenda gratidão. Talvez nesse lugar santo que você está, você não enxerga que Deus cuidou de você durante todo esse tempo. Talvez você se esqueça de lembrar dos miseráveis porque você nunca foi um. Talvez você se esqueça de ter graça porque você acha que você nunca recebeu porque não precisou. Porque você sempre foi santo, querido. Não. Existe um lugar de graça que o Senhor derramou na minha vida e de você. O ladrão da cruz foi batizado. Será que quando a gente entrar no céu a gente vai se surpreender? Nossa, você está aqui? Você não conhece o coração de Jesus, querido, mas você precisa querer conhecer. Então essa graça que eu tenho, essa gratidão de um dia ter sido nada, e hoje o que eu tenho é graças a Deus. Você que talvez não tenha um testemunho como o meu. Você que talvez não tenha sido órfã, perdido sua família inteira, não tenha sido um usuário de droga, não tenha sido um homossexual, não tenha sido uma pessoa que se perdeu, talvez você não consiga entender. Mas o Senhor te chama para esse lugar de desespero, de dependência, todos os dias. A evidência de uma pessoa que nasceu de novo é a pregação do evangelho. Isso não é responsabilidade do evangelista, mas de toda a igreja que prega o evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, saia das 4 paredes, saia da bolha que você vive, pregue em tempo e fora de tempo. Vá atrás de quem precisa e pregue em tempo e fora de tempo. A religiosidade que nós carregamos não pode nos impedir de levar a palavra de Deus. E Jesus fala: a quem enviarei? Quem cumprirá aquilo que eu confiei? Quem continuará um ministério na terra que eu comecei? Quem se entregará? Quem não terá vergonha? Quem terá desespero por salvar as pessoas? Quem terá? Você tem coragem de dizer: eu, Jesus, levarei o Senhor aonde eu estiver. Porque o Senhor não tem a ver com as minhas feridas. O Senhor não tem a ver com os meus problemas. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me entregou. Nossa voz precisa ser como de João Batista, que prepara o caminho. Que batiza na água, mas diz: mas haverá alguém que virá depois de mim. Haverá alguém. Pelo amor de Deus, igreja do Senhor, cadê o tesouro precioso que nos foi entregue? Ai, pastor, eu tenho trabalhado demais. Ai, pastor, as coisas não estão difíceis estão tão difíceis na minha casa. Meu casamento está tão difícil, pastora. Nossa, mas eu estou cheio de conta. Meu financeiro está terrível. Pregue o evangelho. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuidará das suas coisas. Eu me lembro que quando eu trabalhava na LG, eu trabalhava no jurídico e acima de mim tinham muitos cargos. Eu era analista jurídica, mas tinha supervisor, coordenador e tinha o meu gerente. Então o meu gerente, ele ficava muito acima de mim. Eu não tinha contato com ele. Eu tinha contato com a minha supervisora.
E a gente trabalhava numa sala e ele ficava numa sala lá longe, assim, cheia de vidro. Então eu não tinha contato com ele. E eu me lembro quando o Senhor me chamou para o Ministério Integral para eu trabalhar na igreja, eu falei, eu vou pedir conta. E eu cheguei numa avaliação disposta a pedir conta para ele. Acho que eu já contei essa história aqui. E eu lembro que ele sentou e falou, eu queria fazer sua avaliação anual e eu quero te fazer uma pergunta. Onde você espera estar daqui 3 anos na empresa? Eu lembro que com a voz embargada e com muito medo, eu falei assim para ele, eu acho que eu não vou estar mais aqui. E eu achava que ele ia falar, meu Deus, é a avaliação anual dela. Todo mundo deve falar muitos planos quando sentam aqui. Daí ele falou, eu sei disso. Seus olhos não brilham por isso aqui, né? Daí eu lembro que eu olhei no olho dele e falei, não. Daí ele falou, eu sei, você é da igreja, né? Você serve na igreja. Faz aquilo que Jesus tem colocado no seu coração. Você não precisa pregar. O brilho está no seu olho. O brilho está nas suas atitudes. O brilho está no bom serviço que você cumpre no seu trabalho. O brilho está no bom testemunho que você dá. O brilho está no horário que você não chega atrasado, que você não falta, que você não fica dando atestado. O brilho está no bom rendimento que você dá para sua empresa. O brilho está nos seus atos que você cumpre com amor e com entrega. E de repente você não precisa falar. As pessoas veem você. Você é de Jesus. E ele falou, olha, a gente vai te mandar embora. Eu nem precisei pedir conta. E eles me mandaram embora. Eu comecei a trabalhar em Poema em 2018. Por quê? Porque o Senhor é que guia os nossos caminhos. Marcos capítulo 16, verso 15 e 18. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido, não pesa saber que alguém talvez não ouça falar de Deus. E você teve a oportunidade de dizer. Você nunca perdeu alguém e disse, por que eu não falei de Jesus para ele? Você nunca teve esse sentimento de, cara, perdi a oportunidade, por que eu não falei de Jesus? Por que eu não dei um abraço naquela pessoa? Tem uma moça no meu condomínio que ela fala bastante, sabe? E todos os vizinhos, quando vê ela, até a zeladora fala, nossa, deixa eu entrar com aquela moça que fala bastante. Mas esses dias a Malu estava andando de motinho lá no condomínio. E de repente ela falou, mãe, você não acredita, encontrei aquela moça. Falei, ela vai dizer, ai mãe, ela ficou falando 1 hora na minha cabeça. Mãe, a gente convidou ela para ir na igreja domingo, eu acho que ela vai. A gente falou de Jesus para ela e convidou ela para ir na igreja. E naquele momento, meu coração, falei, Deus, eu preciso ter o coração de uma criança. Que não olha se aquela pessoa fala muito, se ela é chata, o que ela é, mas eu preciso levá-la na igreja no domingo. Eu preciso falar de Jesus para ela, mãe. É esse coração genuíno que o Senhor nos pede nessa noite. É essa verdade que a gente se esqueceu. É esse lugar que não brilha mais aos nossos olhos, porque nós estamos preocupados demais em ser, em conquistar, em ter, em julgar. O Xande comentou do Ministério Welcome, né? Que a Cibele e o Jean chegaram aqui na igreja um dia e disseram, nossa, a Poema é incrível, mas sabe o que eu sinto falta? De alguém recepcionando as pessoas. Alguém encaminhando as pessoas para o GC. Daí o Xande falou assim, ah é? Vocês são os novos líderes do Welcome, bem-vindos. E ontem eu estava conversando com a filha deles. E eu falei, Mica, quem está lá na sua casa? Ela falou, tem um casal almoçando na minha casa. Eu falei, quem é? Ela disse, pastor, eu não sei, mas eu acho que é da igreja. Porque tem ido tanta gente na minha casa que tem hora que eu nem sei. Eu falei, Mica, você não sabe como esse trabalho tem ajudado a gente. Eu e o Xande no começo tinha mesa com todo mundo que chegava na igreja. Todo mundo a gente tomava pelo menos um café. Hoje a gente não consegue mais. E ter os seus pais e as pessoas do ministério fazendo isso faz com que a gente possa focar em outras coisas. Porque a igreja toda trabalhando, fazendo a sua parte, não pesa para ninguém. Então aquilo que você vê na igreja que falta, aquilo que você vê na igreja que você não concorda, Deus entregou para você fazer. Aí o Poeminhas precisa melhorar, ajuda no Poeminhas.
Ai, o Sentinela, não acho que tem muita segurança. Serve no Sentinela, amigo. A Lounge, eu achei a Lounge meio pobrinha. Serve na Lounge, melhora aquilo que você enxerga. Ai, eu achei que o Cauê pôs uma luz que eu tava me deixando cega aqui. Um branco, que cada pessoa que olha tem uma luz branca aqui. Pergunta pro Cauê se ele tá precisando de ajuda. Sabe por quê, querido? Todas as coisas é uma forma de levar o evangelho de Deus. Como o Chaz disse, a Amanda fechou o financeiro e falou: olha, a festa caipira rendeu isso. Na segunda-feira, na terça nós fechamos a fachada da igreja, a reforma do cofre e vamos começar o Poeminhas. Você fala assim: ai, festa caipira, além de doar carne moída, eu tenho que pagar o pastel na festa. Querido, nós estamos trabalhando para que o evangelho seja pregado. Com dinheiro, pastor, assim. Você já pensou que uma fachada pode fazer as pessoas passarem e dizerem: nossa, Poema, pesquisa lá no Instagram, é uma igreja, eu vou vir aqui domingo. Já pensou que o cofre pode ser um lugar que a pessoa um dia peça alguma coisa no iFood, ou traga alguém para tomar um café e resolva ficar aqui na igreja? Hoje um casal passou, tinha um irmão aqui da igreja. Falou: o que é aí? Ele falou: a igreja, domingo às 10 eu vou vir. O dinheiro que a gente dá, o tempo que a gente entrega, o serviço que a gente faz é uma propagação do evangelho. Sabia? Chegar no seu GC, arrumar as cadeiras e ajudar o seu líder é proclamar o evangelho. É fazer com que as pessoas que chegam lá se sintam amadas e recebidas. Abrir a sua casa. Ser anfitrião de um GC é levar o evangelho. Qual é a sua função? Qual é a função que Jesus te entregou? Eu vi uma frase um dia que fala assim: milhares de pessoas são lavadas em água, mas não no sangue de Jesus. Às vezes é superficial o evangelho que nós vivemos. Às vezes nós sentamos no banco da igreja e não conhecemos o Deus da igreja. Porque a gente está acostumado a cumprir todos os protocolos, mas a gente não abre o nosso coração. Mas a gente não se transforma. Querido, você não é grosso, você não é soberbo, você não é egoísta, você não é mal-humorado. Você é uma bênção do Senhor, você é filho de Deus. Você é feliz, você é pleno, você é próspero, você é abençoado, você é amado. Você é manso e humilde. Você é filho do Senhor, herdeiro de Deus. Essas características não pertencem, você precisa tirá-las da sua vida. Existem dias difíceis. E dia a dia que não dá vontade de falar com ninguém. Existem dias que dá vontade de chorar, existem preocupações, mas você não é essas coisas. Tira da sua vida esse mau humor, essa cara feia. Pede ajuda se você está precisando, mas sai dessa mentalidade engessada e humana que nós temos vivido. Se eu sou filho de Deus, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Se eu sou filho de Deus, eu vou viver a plenitude de Deus aqui na terra. Prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com o lugar que você habita. E tudo que você colocar as suas mãos será próspero. E aonde você estiver e aonde você colocar os seus pés, porque o Senhor te prosperará. Mas Ele precisa ver na nossa vida gratidão, esperança, alegria, verdade, paixão, transparência. Precisa ver a gente entregando a nossa vida com verdade. E Jesus, eu estava conversando com o Xande, eu falei: Xande, sabe o que acontece? Nós vemos muitos pastores que não aguentam. Porque eles têm que ser perfeitos demais. E deve ser difícil ser perfeito demais. Deve ser difícil ter que subir aqui e mostrar uma perfeição que você não está. Deve ser difícil você sustentar um casamento que não está feliz. Deve ser difícil você sustentar uma aparência que você não vive dentro da sua casa. Ninguém aguenta esse lugar, querido. Porque o evangelho é verdade. É subir, pegar o microfone pela graça do Senhor, entregar uma palavra que Ele me deu. É subir aquela escada com o coração disparado e dizer: Jesus, se o Senhor não vier, eu não consigo. Eu brinco que eu subi na montanha russa. Quando eu vou pregar, eu falo: agora eu tenho que descer.
Sabe aquele medinho da montanha-russa? Porque eu não me sinto capaz e de verdade eu não quero nunca sentir. Porque se Deus não vier, eu não consigo. Se Deus não me transformar, eu volto a ser a pessoa que eu era. Se Deus não mudar o meu coração e a minha verdade todos os dias, eu volto a ter os pecados e as falhas que eu tive e que eu ainda tenho muitas vezes. Você precisa mostrar a sua fragilidade. Você precisa dizer o quão ruim você é em determinadas coisas. Porque é no seu fracasso que Jesus vai te fazer forte. Porque é na sua vulnerabilidade que as pessoas serão tocadas. Às vezes você diz, o meu GC, ninguém é transformado. O meu GC virou um ponto de encontro, querido. Você é o líder, rasga seu coração. Rasga a sua verdade, fala dos seus medos. Olha no olho da pessoa e fala, irmão, eu não sei nem o que te falar, mas eu vou orar com você. Irmão, eu também não tenho, você tem conta para pagar amanhã, eu não tenho dinheiro para te dar, mas nós vamos orar e Jesus vai fazer. Porque o Senhor é o dono da ouro e da prata. Lucas 10 fala de 2 em 2 iam nas casas evangelizando e ficaram possuídos de alegria. É esse lugar. O GC não é um ponto de encontro para comer um lanchinho no final. É um lugar que 2 ou mais se reúnem, de lá transborda alegria. Então o GC volta essa semana para que vocês transbordem de alegria, para que vocês se relacionem, para que vocês compartilhem a verdade que vocês têm carregado. O GC é um lugar de dizer, irmãos, eu quero pedir oração porque eu não estou bem. E é um lugar para você dizer, irmãos, fui promovido, queria agradecer as orações. Jesus tem mudado a minha vida. Eu queria agradecer porque eu brigava no trânsito e hoje eu não tenho brigado mais. Eu queria agradecer porque eu não dava nem bom dia pro irmão do meu trabalho. Mas essa semana eu comprei 10 pães francês, um potinho de manteiga e levei café pra galera do meu trabalho tomar. E as pessoas falaram, nossa, você não dava nem bom dia, hoje você trouxe pãozinho. Eu estou rompendo, irmãos. O GC é um lugar de transformação, do qual vocês são possuídos de alegria. Porque, querido, não existe oração forte do pastor, do líder, do supervisor. Existe a oração do justo, que é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. E o que é um justo? Justo é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. É aquele que age inteiramente conforme a vontade de Deus. São os aprovados e aceitos. Você é justo, apesar que hoje você se acha incapaz. Mas você é justo. Você é filho de Deus e Ele vai fazer através de você. Amém? Mateus 4, versículo 18 e 19. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, eu os farei pescadores de homens. Se você é engenheiro, se você é professor, se você é médico, se você é auxiliar de limpeza, se você é pedreiro, se você é motorista, se você é farmacêutico, enfermeiro, se você é pastor, se você é músico, Jesus vai te usar nesse lugar. Às vezes nós nos convertemos e pensando, agora eu preciso ser pastor, agora eu preciso ser ministro do evangelho, agora eu preciso tocar no louvor, agora eu preciso ser líder de GC. Querido, você precisa se tornar um mensageiro da palavra de Deus. E aonde você estiver, você vai pastorear. E aonde você estiver, o seu testemunho vai ecoar. Aonde você estiver, o amor de Deus transbordará. É isso que você precisa ansiar. Farei de vocês pescadores de homens. Eles estavam ali desesperados, atrás de provisão. Não é assim que a gente vive muitos dias das nossas vidas? Desesperado atrás de provisão. Atrás daquilo que o Senhor temos que conquistar. Atrás de pagar as contas. E o Senhor está ali, eu quero te fazer pescador de homens. Eu quero te fazer mensageiro da minha palavra. Então, um policial, seja um policial ungido. Engenheiro, um engenheiro ungido. Professor, um professor ungido. Cheio da presença de Deus. Jesus chegou
na vida de Pedro e mudou a estação. Pedro prega e 3.000 se convertem na primeira mensagem. Na segunda, 5.000 se convertem. Por quê? Porque onde Jesus chega, a estação muda. Mudou a estação, muda a mentalidade, muda a postura, muda a forma de agir, a maneira de falar, o sorriso, muda todas as coisas, porque Jesus chegou. Pedro agora, o que fazia na força do braço, você fará na minha dependência. Só que hoje a gente perde a voz, sabe quando? Quando a gente negocia a noiva, quando a gente negocia o nosso chamado, quando a gente negocia a nossa vida, quando a gente se vende por nada, quando a gente perde o olhar, quando a gente não olha para Jesus, a gente negocia, a gente se perde. E o que a gente faz? A gente perde a voz profética. A gente perde a unção que nos foi entregue. A gente perde a função. A gente troca aquilo que o Senhor nos deu e faz com que vire um negócio. E a gente esconde a pedra preciosa. E a gente perde o brilho no olhar. Só que para esse lugar tem um caminho de volta. Sempre há um caminho de volta, o arrependimento, o confessar: Jesus, eu me perdi. Jesus, eu deixei de queimar. Jesus, eu deixei de me apaixonar. Eu deixei de levar a palavra. Os meus olhos se desviaram. E hoje eu estou aqui arrependido e entregue, fazendo o caminho de volta. Jesus, me aceita de novo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero novamente me lembrar a música do Morada. Eu me lembro quando Jesus me despertou. É isso, Maria Luísa? Não, como que é? Eu me lembro quando a fome começou. Eu sou ótima de cantar. Se eu cantar, vocês não têm ideia. Eu me lembro como a fome começou. Eu me lembro quando Jesus me despertou. Eu me lembro como o meu coração incendiou. Eu fui na casa do Brunão esses dias e ele começou a contar, não sei se vocês já viram esse testemunho dele. Ele está vivendo coisas incríveis, né? Eu conheci o Brunão no começo e eu olho hoje ele e a Miriam e falo: meu Deus. Eu sempre conto isso, o Brunão tinha um Corsinha que o vidro só subia com a mão. Daí a gente tinha o chance de levar ele no aeroporto com o Corsinha e ele só andava com roupa do Morada, ele não tinha outra roupa. E eu lembro que a gente semeou uns moletom, porque Taubaté era muito frio quando ele mudou para lá, perto de Ribeirão Preto, onde ele morava era. E daí eu lembro que ele tinha esse Corsinha que ele subia o vidro com a mão. Enfim, e Jesus transformou a história deles, né? Glória a Deus por isso. E ele falou que esses dias, em muitas agendas, ele estava na casa dele e ele viu um livro encapado. Ele falou: nossa, o que é aquele livro encapado? E a hora que ele abriu, era a primeira Bíblia dele. É essa história, Malu? Porque às vezes eu sou meio doida, né? Se eu me perder, você me corrige. E daí ele falou que abriu a Bíblia e lembrou das anotações dos primeiros dias. Lembrou quando ele se converteu, das coisas que ele escrevia para Jesus. Do fogo que havia no coração dele, da gratidão. Ele falou: Xandão, comecei a olhar aquela Bíblia e me lembrei dos primeiros dias. E foi assim que saiu essa música. Porque apesar de tudo que eu tenho vivido, eu me lembro de quando Jesus chegou. Eu me lembro da fome, da sede, daquele lugar que as coisas que eu tenho hoje eu não tinha. E só me restava o amor e a entrega. E ele começou a contar quanto essa música tem mudado a vida dele. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para os primeiros dias. Pastora, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? Porque se a gente voltar a esse primeiro amor, é inevitável que não haja transformação em nós. É inevitável que não haja paixão por vidas. É inevitável que a gente não anseie por sair pregando a palavra de Deus. É inevitável que todas as coisas que nós construímos nesse tempo fiquem tão pequenininhas perto do amor e da paixão por Cristo. Se os frutos não garantirem, o que estamos fazendo não toca, não muda as pessoas. Pode ser só um encantamento, uma distração, um entretenimento. O sucesso do crescimento de uma igreja
não tá para o tamanho dela, esse templo lindo que o Senhor nos deu, o telão de LED. O crescimento verdadeiro de uma igreja é quantas pessoas são transformadas pela palavra que é pregada nela. A Poema Curitiba tem crescido de uma forma rápida e maravilhosa. Mas muito mais do que isso que nós temos construído, é cada um de nós que tem sido transformado. É cada um de nós que não somos mais os mesmos. É cada um de nós que dá aquilo que recebeu. Que faz aquilo que um dia recebeu ao entrar na igreja. E hoje, outras pessoas podem ver, porque os frutos falam por nós. Então Jesus tem nos despertado para esse lugar. Jesus tem nos despertado para esse coração. A religião sempre vai gritar, Lázaro morreu. Mas os da fé vão dizer, ele apenas dorme. Jesus está nos dando um novo coração. Uma nova entrega. Uma nova paixão, uma nova esperança. Você vai acordar amanhã e você vai agir diferente. Todas as vezes que você quiser ser o velho homem, todas as vezes que você quiser voltar para esse lugar, você vai se lembrar da graça que um dia foi derramada por você. Se o louvor quiser subir, antes de encerrar, eu queria mostrar uma foto para vocês. Essa foto acaba comigo. Quem já viu essa foto? Sabe da história dessa foto? Esse menininho estava numa guerra e o irmãozinho dele morreu. E ele continuou todo o percurso carregando o irmãozinho nas costas. Ele não deixou. Só que já é difícil sobreviver. Imagina com o irmão nas costas, né? E das pessoas no final de tudo perguntaram, por que você não deixou o seu irmão no caminho? Ele já tinha morrido. Não ia adiantar levar ele. Infelizmente, ele já tinha falecido. Olha a postura dele, olha o olhar de segurar o choro, né? De se manter firme ali. Eu tenho uma função, eu tenho um chamado. Por que você não deixou ele no meio do caminho? Ele já estava morto. Estava pesado para você. Era um peso para você carregar a mais. Eu não deixei ele no caminho porque ele não é um peso. Ele é meu irmão. Eu não deixo as pessoas no caminho porque elas não são um peso, elas são filhos de Deus, assim como eu. E eu preciso carregar. E eu preciso suportar. E eu preciso continuar. Porque existe uma função que me foi entregue. E essa função não é um peso, é o meu irmão. Sabe aquele irmãozinho que você não tem paciência? Sabe aquele familiar que é difícil de aguentar? Ele não deve ser um peso, ele deve ser o seu irmão. Sabe aquele coisa difícil de cumprir na igreja? Sabe o banheiro que tem para lavar, que ninguém gosta de lavar? Sabe o staff, que às vezes é chato? Ou bem hoje eu fiquei no banheiro. Queria ter ficado lá entregando a balinha. Não é um peso. É ser parte de uma igreja que o Senhor confiou. E assim como esse menininho, eu cumpro a função que o Senhor me entregou. Com alegria, com honra, com paixão, porque foi o Senhor que entregou. E é esse lugar, querido, que Deus quer nos despertar nessa noite. Para esse lugar que o Senhor quer colocar os nossos corações. Não tem a ver só com você. Não tem a ver só com a sua família. Quando nós mudamos para Curitiba, não fazia sentido nenhum deixar tudo que a gente tinha construído em Taubaté na pandemia para vir uma cidade da qual a gente não conhecia ninguém. Só que a obediência em tempos difíceis faz com que você tenha frutos verdadeiros que você colhe porque um dia você obedeceu. Frutos porque um dia você respondeu. Frutos porque um dia você não desistiu. Frutos porque um dia você derramou a palavra. E esses frutos e essa colheita muitas vezes é do Senhor. A colheita muitas vezes não é o seu nome estar no primeiro lugar. A colheita muitas vezes não é um cargo, não é um dinheiro, não é uma posição alta. A colheita da sua obediência muitas vezes é do Senhor. Porque as pessoas vão dizer glória a Deus. E nesse dia você será um homem e uma mulher bem-sucedida. O dia que você cumprir a sua função e Deus ganhar o fruto, e Deus colher o fruto, você vai estar no lugar certo. Você vai dizer que bom que eu obedeci.
Que bom que eu permaneci. Que bom que eu fui um mensageiro da palavra. Que bom que eu não desisti. O nome do Senhor tem sido glorificado. Amém?